Então, gente, vamos. Hoje o nosso convidado é o irmão Silvio, primeiro conselheiro da Estaca Ponta Grossa, Silvio Pauluc, natural de Curitiba. Posso falar a idade, irmão? Não tem problema de. Claro, pode falar. O irmão é de 72, desculpa, eu sou de 72, desculpa, o irmão é de 73, batizado em Ponta Grossa em 89, entre os anos de 92 e 94, ele serviu como missionário nas missões São Paulo e Interlagos, e logo após a divisão ele foi para a missão Ribeirão Preto. Ele é casado desde 98 com a Simone Wozniak, acho que eu falei certo, pai do Amon, que serviu no Chile, e do Elamã, que serviu em Brasília. Ao longo dos anos, ele teve o privilégio de servir em diversos chamados, incluindo líder da missão de obra, ou da ala, presidente dos rapazes, presidente do coro, bispo, conselheiro em três presidências de estaca. No âmbito profissional, ele trabalhou muito desde os 8 anos de idade, é graduado e mestre em Química, e especializado em Gestão Pública. Atualmente, ele atua como funcionário público e professor. E o irmão hoje vai falar, o nosso tema é falar sobre felicidade, né? É um tema que é a nossa busca constante, né? Segundo Nef 5:27. E aconteceu que vivemos segundo o padrão de felicidade. Irmão, é com o senhor. Obrigado. Bom, eu estou compartilhando aqui, aliás, eu entrei com duas telas, uma do celular para usar o microfone e a câmera, e a outra do notebook velho que eu uso. Não, na verdade, eu nem uso muito, então acho que a câmera estava ruim. Tem como compartilhar a tela do notebook pelo Zoom? Tem sim, está habilitado. Ah, então tá joia. Funcionou ou não? Sim, sim, está compartilhado. Joia. Que bom. Como a irmã Su falou, então, nosso tema é o padrão da felicidade. No capítulo 5 de segundo Nef, Nef faz ali um relato de algumas coisas que ocorreram com ele e com a família dele. E no versículo 27 ele diz, né, que vivemos segundo o padrão da felicidade. E acredito que não só eu, como todo mundo que está aqui, acho que qualquer pessoa no mundo, que todos nós queremos é ser feliz. Queremos ter alegria, queremos ter bons momentos. E Nef compartilha conosco, nesse capítulo, alguns segredos desse padrão da felicidade. Então vamos dar uma olhada no que Nef ensinou para nós, certo? Algumas coisas ali. Então, nesse capítulo, a gente pode dar uma estudada nele, mas a gente vai ver que ele ensina algo um pouco sobre obediência, ele ensina sobre oração, ensina sobre trabalho, ensina sobre as escrituras, sobre o templo, ensina sobre gratidão. Então, não é só isso, mas são algumas coisas que ele ensina para nós ali. No versículo 1, quando a gente abre ali o primeiro Nef, o versículo 1, ele começa lá: E eu, Nef, muito clamei ao Senhor meu Deus. E ali ele continua, né, dizendo que é por causa da ira de meus irmãos. Mas aqui o fato que eu quero mostrar para nós é que Nef diz: muito clamei. Ou seja, ele orou bastante pelos desafios que ele tinha. No caso, os desafios que ele tinha nessa época era com os irmãos dele. E acredito, e nós podemos pensar sobre isso,
E a base da nossa felicidade como pessoas nesse mundo começa com a oração sincera. Todos nós aqui temos exemplos em nossa vida de momentos difíceis em que nós oramos e podemos ouvir e sentir a voz do Senhor, e tivemos experiências em que Ele estendeu ali as bênçãos dele em nosso coração e nossa mente e nos confortou. Então, a oração sincera é um dos pilares da nossa felicidade. Outro pilar da nossa felicidade, que nós podemos ver que Nefe passou por isso com o povo dele, é a obediência, né? Diz lá na Escritura: e esforçamo-nos por guardar o juízo e os estatutos e os mandamentos do Senhor em todas as coisas. Então, ali mostra que guardar os mandamentos fazia parte do padrão de vida deles. E ainda diz que eles se esforçaram para isso. Nefe ainda registra lá, nesse capítulo 5, que aqueles que quiseram acompanhar ele, e quando ele se separou dos irmãos, foram aqueles que acreditavam nos mandamentos, acreditavam nas revelações e davam atenção às palavras dele. Então, eles se esforçaram por guardar os mandamentos, os juízos e os estatutos em todas as coisas. O Elder Macon, que tem uma citação dele que diz, né, que a alegria é um dom de Deus conferido em recompensa à retidão pessoal. Ou seja, a retidão pessoal, a nossa obediência, ela vai nos conceder um dom. Diz que esse dom é o dom da alegria. Ou seja, vamos ter felicidade obedecendo aos mandamentos. Vamos dar uma olhada. A obediência também, ela traz o Senhor para perto de nós. Nós vemos lá no Velho Testamento mais de uma vez, e vemos isso no livro de Mórmon também, em outras oportunidades, em outros capítulos, que quando o povo é obediente, o Senhor se aproxima do povo, né? Lá no Velho Testamento nós vemos lá que o Senhor honra aqueles que honram a Ele. Então, essa obediência está centralizada no nosso processo de felicidade. Neff também falou bastante ali, nós podemos ver sobre isso, e está nesse capítulo 5, diz lá que eu, Nefe, ensinei meu povo a construir edifícios e a trabalhar em toda espécie de ofício, de madeira, de ferro, de cobre, de latão, e fala que eles trabalharam muito com a mão. Então ele ensinou o povo para que o povo fosse industrioso, trabalhasse com as mãos. Nós temos várias citações de muitos profetas da igreja, desde a restauração, que falam da importância do trabalho como nossa fonte de ocupação, como nossa fonte de felicidade. Não quero entrar no mérito da questão do tipo de trabalho, mas ali diz que Nefe ensinou o povo para que fosse industrioso e trabalhasse com as mãos. Eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade já, mas eu já tive alguns momentos da minha vida em que eu estava cansado, estressado com o trabalho mais burocrático, e então eu tive a oportunidade de trabalhar com as mãos, aprendendo algo sobre marcenaria, ajudando ali como servente de pedreiro, construir alguma coisa, carregar terra, ajudar em algum projeto assim. E como é gratificante quando você trabalha com as mãos. Então, esse princípio que Neff ensinou ali, do povo aprender vários ofícios, estavam estudando, estavam aprendendo, estavam se desenvolvendo ali e trabalhando com as mãos, isso faz o povo se sentir muito bem. E cada um de nós também. Só para complementar,
todos nós, quando executamos nossas tarefas, nossos afazeres, nós produzimos várias substâncias. E quando nós trabalhamos com as mãos, quando nós cansamos nosso corpo, trabalhando o nosso corpo físico, a parte física do nosso corpo, nós produzimos ocitocinas. São um tipo de hormônios substâncias que fazem bem para o nosso corpo. Elas ajudam a produzir endorfinas, dopaminas, são substâncias que vão trazer felicidade. É um processo já químico e bioquímico comprovado. Então, trabalhar com a mão, fazer algo que exija nosso esforço físico, é muito bom para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar também. Irmão, desculpa de lhe interromper. O Oi. assunto está excelente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. É, o senhor sabe que sua câmera está desligada? Porque aqui estão me perguntando. Ah, eu não sei. Que E tá, a daí? gente não está tendo a sua imagem. E quando for. Voltou? Isso, isso. Ah, Agora então o uma que outra aconteceu? pergunta. Agora uma outra Oi. pergunta sobre o som. Desculpa, irmão. Era só questões técnicas. Gente, para quem tá, algumas pessoas disseram que o som tá baixinho, mas para umas outras pessoas disseram que o som tá bom. Então isso me diz que o problema é local. Dê uma olhada nas configurações, no volume, no microfone e tudo mais, né? Porque o som tá bom para um outro grupo de pessoas, mas enfim, perdão, irmão, era só sobre a câmera e o som. Deixa eu ver aqui. Bom, talvez tenha que falar mais alto um pouco. Ou... Para uma parte das pessoas está para ouvir bem, então isso significa dizer que o seu som está voltando, tem um retorno bom, né? Então talvez seja só configuração local. Ah, ok. Mas se quiser que eu fale mais alto, então... Se o senhor puder também, poderia ajudar também, né? É porque eu estou usando aqui o microfone do celular, e eu deixei normal, não sei se tem um lugar que aumenta o microfone do celular. Então, o som, para mim, Não, de qualquer forma é o retorno deles lá, né? Então, mas tá acho que ok. está bem, acho que só a Bom, a câmera voltou. câmera voltou. Obrigada, irmão. Joia. Então, trabalhar com as mãos, quando a gente estiver se sentindo um pouco infeliz, ajuda a produzir alguns hormônios que vão ser muito bons, né? Continuando ali, trabalho. Também fala que Nef, ele pegou a espada de Labão, nesse capítulo 5 e fala que ele usou essa espada como modelo e fez muitas espadas para proteger o seu povo. Ou seja, parte do trabalho dele ali também ele ensinou o povo a se defender. Ele não só ensinou eles a trabalhar com madeira, com ferro, com cimento, com cobre, com ouro, com prata e todos os metais que eles podiam trabalhar, mas ensinou eles a se defender, a fazer ferramentas para se defender, a ferramentas para lavrar a terra. Então, veja, Nefe, além de tudo, fazia cursos intensivos ali, inclusive cursos de defesa. Ah, então, todo o ofício ali, eles estavam aprendendo e se desenvolvendo. E aprender e se desenvolver também faz parte do nosso padrão de felicidade. Sempre está aprendendo algo no nosso cérebro e o nosso entendimento fica feliz quando nós aprendemos algo. Ali fala também, se nós formos ler, eles tinham o trabalho espiritual. A gente vai ver lá que Nefe estava como líder do povo, ele era o líder tanto espiritual como material ali, ele era o governante deles, mas fala que Nefe consagrou Jacó e José como sacerdotes e mestres para poder ajudar no ensino do povo. Ou seja, o povo tinha líderes espirituais que ensinavam eles, que ajudavam eles a entender as escrituras, a conhecer os mandamentos. Eles também estavam fazendo ministração, também estavam fazendo aulas, provavelmente eles tinham ali algum tipo de escola dominical, que era um modo de servir, de ajudar, de trabalhar, de ocupar. Fazia parte do trabalho deles. Então não era um trabalho só físico, mas era também um trabalho espiritual. Era um trabalho bem amplo.
nós vemos lá com eles e podemos aplicar para nós. Eles falam lá que o Senhor estava conosco e prosperamos muito porque plantamos sementes e nossas colheitas foram novamente abundantes. Ou seja, estavam plantando. Hoje em dia, a maioria de nós não trabalha com agricultura, mas nós podemos plantar sementes, podemos plantar para o nosso futuro no nosso trabalho, fazendo algum curso, desenvolvendo, pensando em uma forma de obter uma nova renda, pensando numa forma de obter um novo conhecimento. Nós podemos sempre mudar e melhorar algo em nossa vida. Podemos aprender algo para que possamos ser mais felizes, para nos desenvolver. E fala que depois que eles plantaram, depois que eles tiveram novas colheitas, fala, e começamos a prosperar muito. Ou seja, aprenderam, se desenvolveram e começaram a prosperar muito e a multiplicar-nos na terra. E aí começaram a se casar também, né? Começaram a se desenvolveram, cresceram, começaram a se casar e a ter suas famílias. Nós vemos lá um outro tópico. Fala que Nefe trouxe com eles, levou os registros que estavam gravados nas placas de latão. Também fala que Nefe levou a bússola, fala que Nefe levou outras coisas ali com eles. Mas veja que interessante, Nefe tinha lá os registros, que eram as placas de latão. E Nefe, então, ensinou o povo, através dele. Não só ele ensinando, mas os ministradores ali, Jacó, José, ensinou o povo, leu as escrituras, aprenderam a história, aprenderam a genealogia, aprenderam os mandamentos do Senhor e puderam preservar os mandamentos para os seus filhos. E aprendeu o idioma também, usando aquelas escrituras e as placas que Nefe fez. Também fala que Nefe fez as placas de Nefe, que foram muito úteis ali para nós termos o livro de Mórmon hoje. Então, quando nós lemos o livro de Mórmon, quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos Doutrina e Convênios, lemos Pérola de Grande Valor, lemos as palavras dos profetas, nós estamos sendo felizes, estamos sendo abençoados. Tem uma pesquisa americana que mostra que as famílias que leem as escrituras, essa pesquisa foi feita com a Bíblia, no caso, mas as famílias que leem as escrituras são mais felizes. Fazem lá uma comparação. Quem lê uma vez por semana, quem lê uma vez por mês, quem lê 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, quem lê 4 vezes por semana, é significativamente mais feliz do que quem lê apenas esporadicamente. Quem lê todos os dias é muito mais feliz, produz um resultado melhor no grau de felicidade das famílias. Então, as escrituras também nos trazem felicidade. Outra coisa que Nefe cita, e esse é bem interessante, Nefe diz lá, e eu, Nefe, construí um templo e construí-o conforme o modelo do templo de Salomão. E Nefe até cita ali que não era um templo tão luxuoso quanto o templo de Salomão, porque não tinha tantos materiais preciosos quando ele construiu o templo, mas era segundo o modelo do templo de Salomão, que está lá no Velho Testamento, estava lá nas placas de latão. Então Nefe pôde construir um templo muito parecido com o templo de Salomão. Veja, era um povo que estava orando, que estava guardando os mandamentos, que estava trabalhando, que estava fazendo cursos para aprender a lidar com diversos materiais. Era um povo que estava lendo as escrituras, e esse povo também estava frequentando o templo. O presidente Nelson, num dos discursos que ele falou sobre o templo, ele disse que a nossa frequência ao templo vai aumentar a nossa felicidade. Ou seja, a frequência ao templo aumenta a felicidade.
E ele fez uma comparação dizendo que era quanto mais frequentarmos o templo, maior será a nossa satisfação e felicidade. E relacionou a felicidade com a frequência ao templo, com o espírito que vem da casa do Senhor. E nesse capítulo, uma coisa que fica muito evidente é a gratidão de Nefe. Ele está grato ali porque o Senhor livrou ele dos irmãos dele e preservou a vida dele. Está grato porque o Senhor proporcionou uma terra para eles, proporcionou colheitas para eles. Ele está grato porque puderam construir um templo. Está grato porque tinha os registros. Ele está grato pelo povo que estava aprendendo, se desenvolvendo, crescendo, prosperando. Então, a gratidão é um aliado aí que não pode faltar nesse padrão de felicidade, porque as pessoas podem passar por situações parecidas, ter bênçãos semelhantes, ter provações semelhantes, e algumas delas vão estar mais felizes e outras não. E um fator que a gente não pode tirar e esquecer é a gratidão, né? Mostra ali claramente que ele estava muito grato, né? Pelas bênçãos que o Senhor estava derramando para ele, para os filhos dele, para os netos, para os sobrinhos, para os amigos que estavam com ele, para a família dele e para o povo dele do modo geral. Então, com certeza, a gratidão é uma pedra que não pode faltar no nosso padrão de felicidade. E quando nós colocamos todas essas coisas, todos esses ensinamentos que temos ali no capítulo 5 e alguns outros a mais, nós podemos então viver segundo o padrão de felicidade. Isso não significa que não vamos ter momentos difíceis, porque se pegamos a vida de Nefe, nós vamos ver lá, Nefe teve aflições quando saiu de Jerusalém, Nefe teve aflições quando estava construindo o barco, Nefe teve aflições quando estava no barco, quando estava na terra da promissão. Os irmãos tentaram matar ele várias vezes. E então mostra a vida inteira Nefe tendo aflições. Mas ainda assim ele viveu segundo o padrão de felicidade. Foi uma escolha dele aplicar esses princípios na vida. Então, alguns tópicos aqui só para a gente relembrar, ficar marcado aí, alguns tópicos do capítulo. Então, Nefe clamava ao Senhor. Então, oração. Nefe e o povo dele guardavam os mandamentos, os estatutos, os juízos do Senhor. Nefe era industrioso e ensinou o povo a ser industrioso, a construir edifícios, a trabalhar com as mãos e a trabalhar de toda maneira que possível. Nefe tinha as escrituras, tinha os registros, ensinou o povo a fazer registros, ensinou o povo a ler os registros, ensinou o povo a guardar os mandamentos e a conhecer sua genealogia através dos registros. Nefe construiu um templo, ensinou o povo a frequentar o templo, frequentava o templo. E Nefe tinha gratidão pelas bênçãos de Deus. Esses são algumas das coisas que podemos tirar desse capítulo. Podemos tirar mais algumas, mas são algumas e que elas vão nos ajudar a ter um padrão que vai melhorar a nossa vida e a nossa felicidade nesse mundo. É isso aí. Agora nós podemos comentar e debater alguns princípios aí. Muito bem, muito bem. Deixa eu só. A gente pode diminuir ou fechar a apresentação, irmão, para a gente ter uma visão Podemos sim. panorâmica. Vou Eu fazer tirei isso. o print dessa tela aí do padrão de felicidade e botei lá no grupo, que é Tá para a joia. gente. Deixa eu Se eu abrir aqui quer, se eu quer para eu fazer, para eu parar, eu posso parar aqui. Eu clico aqui para parar. Você pode parar também se quiser, se for mais rápido aí. Muito bem. Joia. Então, gente, irmão Silvio, muitíssimo, muitíssimo obrigada. E agora, gente, a gente vai abrir para comentários, perguntas principalmente, tá? Tenho certeza que já tem gente aí anotando a coisa. Irmão, eu gostaria que o senhor
falasse um pouquinho sobre é feliz. Você já falou um pouquinho, mas é possível ter felicidade tendo uma vida estressada, tristezas e obstáculos? Porque às vezes a gente pensa na felicidade como a ausência dessas coisas, Bom, eu né? posso contar uma experiência Por favor. rápida. Quando eu era criança, eu tenho muitos irmãos, né? Bastante irmãos. Talvez tenha alguns que têm mais que eu, mas eu tenho bastante. Tem mais ou menos uns 18. Então, tenho bastante irmãos. E, claro, que não é tudo da mesma mãe, é do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Com a minha mãe, nós somos em 6. E nós passamos por algumas situações bem difíceis quando nós éramos crianças, por causa da irresponsabilidade do meu pai e algumas coisas que aconteceram com minha mãe. Então, a gente passou por situações muito ruins. E um dia nós estávamos falando sobre isso com uma das minhas, algumas irmãs minhas, e estávamos falando sobre essas situações, e eu não lembrava, uma das coisas assim, eu não lembrava de ter sofrido. Eu, eu passei por aquelas situações, mas eu não lembrava. Eu não tinha igreja, não tinha nada. Mas assim, mas eu não lembrava de ter sofrido. E minha irmã relatou tudo aquilo ali com sofrimento. Então, uma das coisas, eu não estou dizendo que o sofrimento não existe, existe, eu já sofri bastante na vida, depois, mas assim, uma das coisas que eu aprendi quando era criança é a não dar atenção. Você vai sofrer, mas parece que quanto mais você se concentra no sofrimento, pior ele é. A dificuldade, o estresse, as coisas. Na química, eu vou voltar para a química um pouquinho, isso é bem explicado na química e na bioquímica do corpo. Eu dou aula de bioquímica, é uma matéria que estuda hormônios, e quando a gente se concentra em coisas ruins, nós produzimos substâncias que aumentam o cortisol no corpo, a cortisona, e essas substâncias, quando elas aumentam, elas acumulam sentimentos ruins e diminuem a quantidade de dopamina, de serotonina, de ocitocina, que são substâncias boas que você produz. Então, o nosso corpo obedece à nossa mente. Então, automaticamente, a vida já está ruim. Já estamos estressados, já temos dificuldades, temos problemas, temos situações tristes e inúmeras, são, inúmeras situações são muito tristes e para cada pessoa é diferente. E o fardo é grande para muitas pessoas, mas assim, o fato de nós concentrarmos a mente por muito tempo em situações ruins não melhora. Então, a primeira coisa importante, na minha opinião, que nem precisa ser levada em conta, mas é minha opinião, essa é uma opinião bioquímica, é a gente não se concentrar. Por exemplo, você tem que sofrer por uma coisa? Tem. Então, tem coisas que acontecem que você tem que sofrer por elas. A perda de um parente, vai ter um momento ali, um mês, umas semanas, vai sofrer o resto da vida, mas vai ter um momento de sofrimento maior. Mas quanto mais você prolongar a tua lembrança daquilo ali o dia todo, mais aquilo faz mal para você. Porque você produz cortisol, produz cortisona em excesso, aquilo se acumula, né? E inibe a produção de substâncias boas que teu corpo precisa para você ter bem-estar. Ou seja, você produz menos dopamina, produz menos serotonina, produz menos ocitocina, começa a acumular cortisona, cortisona em excesso, começa a gerar pensamentos ruins, começa a pesar a tua mente, começa a pesar teus ombros, começa a branquear teus cabelos, vai ter alguns efeitos bioquímicos no corpo. E um deles, a tristeza, vai gerar tristeza. Ou seja, cortisona vai gerar mais cortisol, cortisol vai gerar mais cortisona, e vai, no horário errado, isso vai se acumular em você e pode te desencadear um, um início de uma depressão. Se você não der atenção a isso, pode virar uma depressão, alguma coisa assim. Então, a primeira coisa é talvez fazer o que Neff fala lá em primeiro Neff, né?
Nós, porém, não lhe demos atenção. Procurar olhar para outras, sabe? Ajudar a resolver o problema de outra pessoa, passear, andar. Isso é a primeira coisa para a gente não se concentrar no problema, que não tem solução às vezes. Às vezes a gente se concentra e sofre por um problema que não tem mais solução. Isso falando do modo, sem levar o evangelho em conta, falando do modo bioquímico, né? O funcionamento de um corpo humano, para se livrar. Então, podemos ser felizes? Podemos, dá trabalho. Mas uma das primeiras coisas é não se concentrar no que temos de, só no que temos de ruim. Vamos começar a olhar também, opa, o que que eu posso fazer? Ah, pegar um colega meu, uma colega minha, conversar com ele, caminhar, assistir um filme bom, fazer uma hortinha, lidar com um animal, né? Os animais liberam ocitocina no nós, né? Então, só o fato de você estar perto de um animal, às vezes, perto de uma vaca, perto de um cavalo, perto de um cachorro, perto de um gato, só o fato de você estar perto de um animal, você libera ocitocina, né? Que é uma substância que ajuda a diminuir a cortisona, que é uma coisa ruim que o cortisol produziu, porque a gente acumulou devido a ficar estressado, pensando. Então, uma pequena sugestão aí, tentar concentrar a mente em outras coisas, para diminuir um pouco, para começar, pelo menos. Muito bem, a Fábia já apareceu com o gatinho ali, já está. Então, a gente vai ter agora o Raimundo. Se ninguém tiver nenhuma outra pergunta, eu vou fazer uma outra. Estou cheia de perguntas. Raimundo, Então, eu quero agradecer, está muito bom os ensinamentos, muito bom mesmo. Eu queria contar uma experiência que eu tive ao conhecer a igreja. Eu conheci por meio de um amigo, né? E esse amigo, ele é médico, professor, advogado, eu fui muitas faculdades, né? E uma pessoa muito inteligente. E, e ele, quando os missionários estavam me ensinando, os missionários perguntaram para mim se eu queria saber de alguma coisa e tal. Aí eu perguntei para ele se o doutor Múcio era feliz, né? Por quê? Porque ele era bem gordo, bem forte, sabe? Uma pessoa bem obesa, né? Eu perguntei para ele se ele era feliz, né? Na minha inocência, eu fiz essa pergunta, né? Aí os missionários falaram para mim que depois ele iria me responder, né? Aí na próxima lição os missionários foram me falaram, né? E ele era muito feliz, a pessoa mais feliz desse mundo, né? Por causa do Evangelho de Salvador de Jesus. E realmente, eu sei que o Evangelho realmente nos traz essa alegria, essa felicidade, né? E a questão de ser feliz é uma questão de escolha. Nós podemos escolher sermos felizes, né? Escolher obedecer os mandamentos, escolher ir para a igreja, escolher fazer as coisas de acordo à vontade do Senhor. E isso nos traz a verdadeira felicidade, né? E E hoje lá na igreja, né, os discursos, né, falam sobre ser pacificador, né, que é uma forma de nós trazermos a paz para o nosso coração, né, para o nosso interior. Então, realmente eu sei que por meio das escrituras, por meio de nos tornar mais semelhantes à salva de Jesus Cristo, nós podemos ter a alegria, a felicidade que nós precisamos aqui nessa terra. Como eu sou grato em poder fazer parte dessa igreja, né, esse evangelho maravilhoso. E esse é meu, 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 minhas palavras, né? Que eu quero deixar para vocês. Obrigado. muito bem. Irmão, você gostaria de comentar alguma coisa ou a gente pode fazer outra pergunta? Não, eu concordo com ele, diz que ser feliz é uma escolha. Então, temos que escolher realmente seguir algumas coisas. E claro que todo mundo vai ter momentos em que a felicidade vai ser mais difícil e vamos ter que fazer mais um esforço maior, mas é uma escolha. Vai demorar às vezes, mas é uma escolha que vai exigir nosso trabalho.
Muito bem. Então, gente, está na hora de fazer perguntas. A gente ainda tem alguns minutinhos para fazer perguntas. Enquanto seu lobo não vem, deixa eu fazer uma outra pergunta para o bioquímico, mas também trazendo para o evangelho. Irmão, quando o senhor estava falando é, dos hormônios bons, serotonina, ocitocina, né? Quando o senhor estava falando desses hormônios, eu fiquei pensando aqui. A minha bênção patriarcal, ela fala que eu precisaria, e eu acho que de muita gente fala isso, né? Vencer o homem natural. Aí eu vou falar para o lado químico do corpo. Existe, o senhor acabou de falar que ser feliz é uma escolha. Existem formas que eu posso fazer para aumentar alguns hormônios no meu corpo, né? Que eu possa, o senhor acabou de dar alguns exemplos, né? A Fábia mostrou o gatinho, né? Para ter aquela mais energia quando eu estou deixando para depois, vai tomar um banho geladinho, vamos para, né? Tem coisinhas que eu posso fazer no meu corpo para aumentar o meu vigor, para fazer aumentar algumas substâncias no meu corpo. Então, aí o senhor estava falando, estava pensando na minha bênção patriarcal. Vencer o homem natural. Até o fato de ser feliz, às vezes a gente fica procurando por uma coisa externa. Mas eu posso, eu mesmo, mudar o meu estado de espírito e o meu estado de felicidade, tentando equilibrar alguns dos hormônios que eu tenho. Isso não deixa de ser espiritual, né? Porque somos uma criação divina. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Como é que eu, Surema, eu gostaria de aumentar o meu bem-estar, né? A minha sensação de felicidade. Claro, tudo isso trazendo para o Evangelho. Como diz o irmão Marcos, não existe nada no mundo que não tenha um teor espiritual. Então, falando com bioquímico, a pessoa que estuda sobre hormônios e tudo mais, como é que eu posso aumentar o meu nível de felicidade ou vencer o homem natural? Se eu quiser falar para um lado espiritual e ser feliz. Que a gente sabe, por exemplo, se eu sou grata, eu produzo hormônio tal. Então, você pode falar um pouquinho sobre isso? Com certeza, obrigado. Então, algumas substâncias são resultado de coisas que acontecem. Então, algumas substâncias são resultado de coisas que acontecem. Então, por exemplo, você ouviu um obrigado. Naturalmente, você tem uma resposta a isso. O teu corpo vai produzir uma substância que te deixa feliz pelo obrigado que você ouviu. Você ganhou um presente que você queria, ou mesmo se não quisesse o presente, mas o fato de alguém ter lembrado de você, isso vai te produzir uma reação. Então, para cada situação da vida, vai ter uma reação. E vai ter situações ruins que você vai poder produzir também substâncias ruins. Aí você vai ter que entrar naquele fato que o irmão Raimundo citou da escolha. É não deixar que as coisas ruins prevaleçam. Tem um cálculo que o pessoal faz, mas você ficar, por exemplo, um minuto com sentimento ruim, com raiva, com ódio, com rancor de algo que aconteceu, se sentindo mal, você produz várias substâncias no teu corpo. E naturalmente, se você não fizer nada para ajudar elas a saírem do teu corpo, naturalmente você vai ficar com elas no corpo pelo menos um dia. E são substâncias que não são boas, podem produzir doenças. Já foi comprovado. Agora, o que eu posso fazer? Tem algumas coisas que eu posso comer, por exemplo, Nef, vamos pegar o exemplo de Nef lá. Nef provavelmente comia coisas naturais, comia coisas sem agrotóxico, provavelmente eles comiam peixe, provavelmente eles comiam animais, então eles tinham uma alimentação muito boa. Então, os povos antigos tinham uma alimentação melhor que nós. Nós, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um alface. A gente pega um alface
que é plantado no mesmo local, 40 pés de alface por ano, né? Então, o mesmo local ali vai tirando toda a vitamina do solo. Então, você pega um alface hoje em dia, tem menos aminoácidos ali. Você pega qualquer outro, um tomate, e pega qualquer outra coisa, sempre vai estar mais fraco do que o que era no passado. No passado, as coisas tinham mais vitaminas. Hoje em dia, pelo excesso de produção, as coisas já têm menos vitaminas. Outra coisa que acontece hoje em dia, as coisas têm agrotóxicos, certo? Agrotóxicos são venenos que o corpo tem que lidar com eles. São substâncias que diminuem aí a produção de coisas boas no teu corpo. Outra coisa que nós temos hoje em dia, nós temos transgênicos, que modificam alguns aminoácidos que são importantes para produzir bem-estar. Então, hoje em dia, a gente tem que se cuidar mais que antigamente. Mas quais são algumas coisas principais, assim, ó? Todo mundo precisa. Tem uma coisa chamada DHA. É um ácido desoxihexanucleico. Esse ácido, ele faz parte ali dos ômegas, normalmente. O pessoal fala lá, tem que comer ômega 3, tem que comer ômega 6. Então, uma coisa muito importante hoje em dia, para quem não come peixe, sempre, especialmente peixe do mar, é usar ômega. Você usando um ômega 3, um ômega 6 que tenha DHA, vai colocar uma maior disponibilidade de precursores para fazer serotonina, para fazer dopamina, para fazer ocitocina, que são substâncias que produzem bem-estar no teu corpo. Então você precisa de um ômega. Hoje, quase todo mundo aí depois dos 30 anos precisa de um ômega. Em geral, quem tem menos de 30, o corpo funciona melhor, consegue ir captando das coisas e montando. Passou dos 30, o corpo já precisa de uma ajuda externa. Então, um ômega ajuda, um ômega 3. Para quem acha que não está se sentindo bem, você precisa, por exemplo, de triptofano, uma coisa que todo mundo precisa. Então, você pode comprar triptofano ou você pode comer banana. Banana madura, banana por dia. Até essas lojas que vendem produtos naturais, eles têm para vender lá farinha da felicidade. Eles misturam lá casca de banana moída, mais uva, mais algumas coisas lá da maçã, e tem mais algumas coisas que eles misturam, que é uma farinha da felicidade. Ou seja, são substâncias que vão ajudar a produzir dopamina, elas têm triptofano, vai ajudar a produzir serotonina e vai produzir também endorfinas que são boas para a tua saúde. Mas então, pelo menos lá, triptofano você precisa, mas tem na banana. Você precisa de um ômega bom. Seria bom todo mundo aqui, como ser humano, e não só os seres humanos, os animais também, produzem várias reações químicas no corpo. Então, teu corpo produz muitas reações, muitas, muitas, muitas. Tipo, milhões de reações. E algumas dessas reações, tipo umas 600 dessas reações químicas que acontecem no teu corpo a cada segundo, elas precisam de magnésio. Elas precisam de magnésio. Então, fonte de magnésio seria as folhas verdes. A maioria das folhas verdes hoje, elas são pobres em magnésio devido a esse plantio excessivo no mesmo local. Então, não é, elas são fracas. Então, em geral, as pessoas com mais de 30, seria bom também suplementar magnésio. Vai te ajudar a melhorar a tua disposição à fabricação de hormônios bons, substâncias boas para o teu corpo. Então, vai estar lá o ômega, vai estar lá triptofano, a banana, vai colocar um magnésio no corpo, vai ser útil para o teu corpo. Então, outra coisa muito boa, que se vai ser útil assim, o corpo produzir as substâncias que produzem felicidade, que produzem sensações boas, é tomar sol, né? Então, o sol, nosso corpo tem pelo menos uma vitamina chamada de vitamina D3, que ela é produzida através do sol, mas ela não é a única produzida através do sol. Então, o nosso corpo, ele foi criado ali, não só o nosso corpo, dos animais também, ele tem receptores de vitamina D3. Então, todo mundo pode tomar aí 15 minutos de sol por dia
que, em geral, não vai morrer, a não ser que você tenha uma doença, uma deficiência nesses receptores. Em geral, quase ninguém tem, mas tem poucas pessoas no mundo que tem. Mas dos bilhões de pessoas que tem no mundo, pode tomar 15 minutos de sol por dia, que não vai fazer mal. 15 minutos de sol, tem receptores ali que vão receber essa radiação do sol e vão transformar elas em vitamina. No caso, a principal delas seria a D3. Todo mundo que, em geral, tem depressão, no modo geral, pessoas que estão tristes, não conseguem se sentir felizes, todas elas, quando fazem a medição de vitamina D3, ela está baixa. A vitamina D3, ela está baixa. Então, se a pessoa, por exemplo, tiver vitamina D3 acima de 50, raramente essa pessoa vai ter depressão. A vitamina D3, ela é uma vitamina que provavelmente os nefitas tomavam bastante, né? Porque não tinham protetor solar, tinham que trabalhar no sol, no máximo eles tinham um chapéu, né? Mas pegavam sol ali, trabalhavam lá. Então, a vitamina D3, ela ajuda muito. Ela é antidepressão. A vitamina D3 também, ela é anticâncer e ajuda a prevenir várias doenças. Então, mas para quem não gosta de tomar sol, ela tem ela vendida também em forma de cápsula, tem ela vendida como líquida, tem várias formas de vender. Mas ela não é a única substância que a gente pega do sol. Então, no sol, quando você toma um sol, você pega algumas substâncias do sol que são produzidas no teu corpo ali. Não é só D3, mas a principal é a D3. Mas seria o básico para você começar a diminuir ali os processos depressivos no teu corpo que causam tristeza. Vitamina D3, magnésio, um ômega de boa qualidade, triptofano, seria o básico. Daí, as outras coisas variam conforme um exame médico, né? Por exemplo, tem pessoas, por exemplo, que elas têm baixa absorção de ferro. Qualquer pessoa que tem baixa absorção de ferro vai se sentir mais triste. Isso não porque ela queira ser triste, porque a baixa absorção de ferro deixa a pessoa triste. Então, a pessoa também, se ela tiver baixa absorção de cobre, ela também vai se sentir mais triste. Então, esse é um tratamento que ela precisa fazer. Ela precisa repor cobre, precisa repor ferro. Ela precisa, se ela não come carne, tem gente que é vegetariano, tem pessoas que são veganas, não comem carne, elas precisam repor vitamina B12, né? Ela precisa da metilcobalamina. Ela precisa disso. Porque sem isso, também, você não produz alguns hormônios que são essenciais para você se sentir bem. O teu corpo foi feito para funcionar com essas coisas. Então, é um corpo que não vai fugir da regra, né? Ele precisa dessas coisas. Se elas não estão nos alimentos, você tem que repor de alguma maneira. Outra coisa que eu Muito. vi aqui escrito no comentário, fala ali do horário de dormir. Todo mundo, todo ser humano, e vale para os animais também, obedece a uma coisa chamada ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano? O teu corpo tem hormônios e tem processos que funcionam de dia e à noite. O teu corpo, para produzir os hormônios bons, ele precisa que você durma bem, né? O que é dormir bem? Dormir bem é dormir pelo menos ali 7 a 8 horas por noite. Isso é dormir bem. E dormir com as luzes apagadas, porque você tem uma glândula chamada pituitária, que se ela vê luz, ela inibe a tua tireoide de funcionar à noite. E à noite a tua tireoide tem que produzir alguns hormônios lá, que são o T3 e o T4. Eles têm que ser produzidos à noite, para o próximo dia, certo? E a pituitária manda eles produzirem lá a melatonina vai ativar a tireoide vai fazer o T3 e o T4 funcionar. Mas se você não está dormindo, não vai produzir melatonina. Se não produzir melatonina, não vai ter o T3 e o T4. Se não tiver o T3 e o T4, não vai produzir progesterona, não vai produzir estradiol, não vai produzir testosterona, não vai produzir cortisol, não vai produzir aldosterona, não vai produzir outros hormônios que são essenciais para você ter um bom dia, né? Para estar com energia, para fazer as atividades, para se sentir bem. Não vai absorver bem ferro, não vai absorver bem cobre, não vai absorver bem selênio, e essas coisas vão fazer falta. Agora, você
Melhorou teu sono. Começou a dormir lá 10 horas da noite, 11 horas da noite no máximo. Né? O horário tarde para dormir seria 11 horas da noite. Então, o bonde da madrugada já fica... Está pecando quase para você, né? Porque o teu corpo só vai produzir melatonina à noite, não vai produzir de dia. Talvez, se você for uma criancinha, até ali os 20 anos de idade, o teu corpo ainda produz alguma melatonina de dia. Mas depois que você passou dos 30, teu corpo não produz mais melatonina de dia. É só à noite. E só produz melatonina depois que estiver no escuro. Então tem que estar no escuro. Então, mas olha, não sei se eu falei demais, mas estão algumas coisas aí Não. que vão fazer se sentir bem. Irmão, seu foi preciso. E, e essas coisas também, eu acho que faz a gente ficar mais receptível ao Espírito Santo. Mas, enfim, deixando os meus comentários de lado, nós tínhamos a Carla, não sei se a Carla ainda está querendo falar, e temos a irmã Vânia Paulo. E aí, Carla, você ainda está por aí, Flor? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Eu tô meio rouca, né? Tô meio ruim hoje, né? Não, é interessante, as palavras maravilhosas, né, que eu passo na minha vida diária. Então, que assim, ó, independente do que a gente for passar, a gente pode ser feliz, né? Então, isso aí, eu também tô passando um momento muito sério com o neto, que estragou a felicidade da família toda, que é, né, unido, então é muito triste. Então, eu sou uma pessoa muito alegre, sou uma pessoa assim que o evangelho me trouxe todas as coisas que eu precisava, entendeu? Então, mas aí, quando é um neto, é a mesma coisa que um filho, né? Então, no começo, eu fiquei mesmo assim, mas eu digo, eu tenho que ser forte para ajudar minha filha, ajudar minha família, e aí eu comecei o que fazer? Estudar mais, vem segue, estudar mais, tentar, né, me aproximar mais de Deus, fazer as coisas que eu gosto, como tenho outros netos, sair com eles, ou sair com a família, às vezes quando der ir viajar, então coisas assim, ó, não focar no problema, eu me lembrei disso que o irmão falou, né, e tentar assim, ó, às vezes até choro, né, às vezes como ser humano, mas assim, em meio a essa situação, acreditar em Deus sem saber o que que vai resultar, né, e que eu acho que, de repente, ele vai se tornar uma pessoa melhor e sair desse problema, né? Então, é muito importante a gente já chegar ao Senhor. E também a importância de fazer a ministração, não só quem a gente ministra, e sim todo um geral na igreja. Isso aí faz a gente esquecer dos próprios problemas quando a gente vai fazer visita e vê coisas bem ruins. Então, muitas vezes eu saí triste e saí elevada, né, de poder ajudar as pessoas, né? Esses dias eu tive um sentimento de duas irmãs, eu comecei, será que eu vou numa ou noutra? E aí, quando eu tive um sentimento, vou na casa da irmã Rose, e ela estava muito depressiva, com problema. Aí eu agradeci ao Senhor por ter escutado o Espírito e ter ido naquela hora, né? Então, o que é importante é a gente chegar ao Senhor, a gente tem que ir ao templo, tem que jejuar, e tem que tentar o máximo de coisas, como o irmão falou, tentar ser feliz mesmo diante das adversidades, né? Só o evangelho pode trazer todas essas coisas, né? Também o que me deixou muito feliz também foi o grupo, né, que eu tenho, né? É um grupo de namoro, mas amizade, que eu sempre tive vontade de falar com pessoas de perto. A gente abriu um grupo, a gente sai junto, a gente faz um churrasquinho junto, dança na casa do irmão, faz um bailezinho também na igreja, então está sendo ótimo para mim e para muitas pessoas que estavam afastadas da igreja e retornaram por causa deste grupo. Está sendo uma grande família, fazem projeto de serviço na casa da gente. Então, todas essas coisas, só o evangelho pode trazer todas essas coisas para a gente, porque se não for o evangelho fica difícil. Muito bem, irmã Silvia, com o senhor, você quer fazer um comentário? Eu concordo com o que a irmã disse. Vamos seguir. Mas tá certíssimo. Muito bem. E a gente tinha a Vânia Paulo. Boa noite. Silvio, eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito da falta de vitamina B12 e os malefícios,
E também sobre a importância do contato com a natureza. Bom, o nosso corpo, de uma forma geral, ele foi feito para ter contato com a natureza. Então, primeiro, falar aí da natureza. O corpo humano, ele, ele funciona numa frequência. Frequência, por exemplo, a gente já está acostumado a falar de frequência de som, mas o corpo humano tem as células, tem as moléculas, tem os átomos, e eles têm uma frequência. Então, a natureza tem uma frequência. Por exemplo, o som do vento tem uma frequência, o som do vento, o som da chuva tem uma frequência, as árvores têm uma frequência, o cantar dos passarinhos tem uma frequência. Então, por exemplo, quando nós vamos num lugar onde tem o som de um passarinho, som de vários passarinhos, nós gostamos. Por quê? Porque se a gente ficar algum tempo ali, aquele som vai acalmar a gente, naturalmente. Ele é um som que diminui os efeitos do estresse oxidativo. Então, a gente está estressado ali, a gente está produzindo substâncias que estão produzindo água oxigenada no nosso corpo. Então, parte do estresse é a água oxigenada que nós estamos produzindo e ela vai pesando aqui, perto da cabeça, perto dos ombros, aquela água oxigenada. E esse contato com a natureza, uma das coisas que ele faz é produzir substâncias que diminuem isso, diminuem o estresse. Então, se você conseguir andar descalço na natureza, é muito bom. Por quê? Vai ter troca de elétrons, né, que são cargas que estão no teu corpo, vai trocar essas cargas e vai automaticamente iniciar reações químicas boas, que estavam paradas pelo acúmulo de cargas. Então, você vai entrar em equilíbrio. Então, a natureza é muito bom. Você andar descalço na areia, andar descalço no mar, andar descalço numa grama, pisar na terra, mexer na terra, ouvir o som dos passarinhos, ouvir o latido de um cachorro que você gosta. Se você não gostar dele, não adianta, né? Mas se ele não estiver te incomodando, é bom ouvir um gato miando, é bom ouvir uma vaca mugindo, faz bem. A não ser que você esteja incomodado com aquilo, daí vai te fazer mal. Mas, no modo geral, o contato com os animais, com as plantas, é muito bom. A vitamina B12, a gente precisa dela porque ela faz parte das enzimas essenciais ali, né? No caso, tem a chamado complexo B, né? Elas são muito úteis para fazer nosso corpo girar, como se fosse uma engrenagem, e ela faz parte da engrenagem que gira, ela participa em muitos processos ali. Geralmente, por padrão, hoje em dia, quase todos nós não temos a vitamina B12 ideal. Quase todo mundo. A não ser uma pessoa que come fígado toda semana, que tem uma alimentação assim muito saudável, muito regrada, ela vai ter a vitamina B12 boa. Mas em geral, só com carne comum eu não consigo ter a B12 boa. Eu preciso comer fígado, ou eu preciso pesquisar tudo que tem, comer bastante beterraba, beterraba tem B12 também, mas é pouco, então eu tenho que comer bastante beterraba. Mas em geral, se eu não sou essa pessoa muito regrada, eu preciso colocar nas coisas que eu preciso repor a B12. E tem vários alimentos que são vendidos ali pela indústria que dizem que tem, no caso, a vitamina B12. Em geral, são B12 falsa, que a gente chama, né? Na química ou na bioquímica. A maioria dos alimentos que você compra ali industrializados, trigo, tá escrito lá que tem lá metilfolato. Metilfolato seria um aminoácido ali, uma parte de um aminoácido, no caso, que iria gerar uma vitamina B12. Aquilo ali é falso. No teu corpo ele não vira vitamina B12. Então, é quase uma propaganda enganosa. Então, para você ter vitamina B12 mesmo, é comendo carne vermelha. Se você gostar de fígado, fígado é a que mais tem. Coraçãozinho tem também. Mas não que nas outras não tem, mas tem menos. E se você não é muito chegado em carne, tem que repor a vitamina B12. De preferência, se tua vitamina B12 estiver baixa, toma uma injeção, eles têm aquela injeção. Ou tem aquela sublingual, né? Se não estiver tão baixo, toma assim sublingual uma vez por semana. Vai ajudar a repor.
Às vezes, o teu problema nem é a vitamina B12, às vezes o problema é o cobalto só, mas tem alguns exames que você faz ali que pode incluir ferro, pode incluir cobre, incluir selênio, incluir cobalto. Às vezes, você tem o aminoácido no corpo, falta o cobalto. Então, colocando cobalto no corpo já melhora. Mas tem alguns médicos ali que são nutricionistas, às vezes eles pedem esses minerais para você saber como tá eles no teu corpo. Muito bem. É importante repor B12, senão aumenta a tua tristeza também, desencadeia processos que aumentam ali a chance de você desenvolver depressão, tristezas, difícil de ter alegria, aumenta o cansaço, aumenta a indisposição, tem vontade de ficar muito tempo deitado, né? Diminui a atividade, né? A falta de B12. Eita, eita. Então, irmão, muito obrigada, irmão Silvio. A gente tem que tê-lo um dia vindo aqui ao sábado, um sábado desses, né, para falar um pouquinho mais desse lado para a gente, porque senão o nome Bonde da Madrugada vai fazer jus. Muitíssimo obrigada. A gente tem a Juberlânia e a gente tem a Isabel, tá? Se alguém mais, se a gente tiver mais uma outra pergunta, depois da Isabel, fale agora, se cabe para sempre. Então a gente tem aí a Ju e a Isabel, e depois a gente tem mais espaço para uma perguntinha. E aí a gente volta para o irmão para as considerações finais. Ju? Boa noite. A pergunta, aliás, o comentário que eu tenho para falar, ele falou sobre a frequência do som, dos sons da natureza. E é bem interessante. Eu, particularmente, quando eu estou com dificuldade para dormir, eu costumo colocar o som da chuva ou o som do mar. E isso me ajuda a me concentrar ali naquele barulhinho e consigo dormir mais rápido. E ele falando sobre os animais, eu lembrei de uma amiga que ela teve 2 filhos que casou muito perto. E aí ela teve um período bem agitada, bem nervosa, ficava aborrecida fácil com as pessoas de sua convivência, né? As mais próximas. E foi recomendado a ela comprar um aquário, né? E aí ela colocou esse aquário num local da casa onde ela sempre passava perto, onde ela também, uma parte do dia, trabalhava. Então, aqueles peixinhos, aquele barulho, ajudou ela a ir se acalmando com aquela situação nova que ela estava vivendo. E isso me faz lembrar que, às vezes, nas nossas correrias, muitos afazeres, a gente não para perceber esses sons, essa frequência, que vai nos ajudar a passar aquele dia. Então, muito bom as explicações do irmão, que traz assim, chama a nossa atenção, né, para perceber quantas coisas boas estão ao nosso alcance, sem precisar pagar caro, e que vai nos ajudar. Muito obrigada, irmão. De nada, obrigado pelo comentário. Obrigada, Ju. Agora a gente vai ter a Silvana, né? Florzinha? Boa noite, irmão. O Boa senhor noite. falou sobre doenças, né? O que leva uma pessoa a ter úlcera? E 4 úlceras de uma vez. Olha, não sei exatamente, mas assim, tem algumas coisas. Em geral, pode ter a ver com alimentação, pode ter a ver com a quantidade de água, pode ter a ver com preocupações da vida, remédios, tem vários fatores, né? Não é uma coisa só, tem muitos fatores. Mas, assim, de um modo geral, nunca é uma coisa só, né? Quando fazem aquela análise de fatores, né?
Em geral, pode ser lá, tem muitos problemas, a pessoa está pensando demais, está sofrendo demais, comprovações, dificuldades, ela pensa naquilo. Quando você pensa demais em algo, você sofre, automaticamente teu corpo ele produz mais ácido. Quando o teu corpo produz mais ácido, pode desencadear a úlcera. Se você bebe pouca água, por exemplo, pode ajudar. Geralmente, quando você está estressado, você bebe menos água também. Você está preocupado, então, já piora. Dependendo da medicação que nós tomamos, pode piorar. Então, tem várias coisas. Às vezes, tem alguns alimentos também que pioram, fazem mal. Então, tem muitas coisas. Não tem como dizer uma coisa só. Mas, assim, uma boa alimentação, procurar relaxar e a água, em geral, é para ajudar a diminuir isso. Mas quando já está com as úlceras, daí tem que seguir o tratamento médico ali e principalmente procurar controlar o corpo. Por quê? Se você não conseguir controlar a mente e pensar em coisas boas, concentrar tua mente em coisas boas, em afazeres bons, o teu corpo vai continuar produzindo ácido que é forte, que vai continuar atacando o teu estômago, né? E vai continuar as úlceras. Infelizmente, a vida não é fácil, e 4 úlceras é bastante, é difícil, mas descarregar a quantidade de carga negativa do corpo, né? Pode ser uma coisa que ajuda, né? Andar descalço na terra, aumentar ali a quantidade de vitamina boa, né? Vitamina D3, aumentar o B12, aumentar, se for numa loja de produto natural, farinha da felicidade, se não for, compra banana, né? E se puder comer banana, às vezes não pode por causa da úlcera, ver com o médico ali, nutricionista, que é melhor para isso. Obrigada, Mas irmão. Então, assim, quando eu tiver com algum desafio, aí é bom não ficar pensando muito nele. porque quando você pensa, o teu corpo produz substâncias. Isso é automático, né? Você pode fazer um exemplo aí com a tua pressão. Fique bem tranquila, bem relaxado, mede tua pressão. E daí, coloca uma música para tocar e a música agitada. E preste atenção na música e meça a pressão depois que você ouviu aquela música. Você vê que tua pressão subiu. Naturalmente, só por ouvir uma música, tua pressão subiu. Porque tua mente pensou na música, produziu substâncias e alterou ali a circulação do sangue no teu corpo. A mesma coisa vai acontecer com tudo. Você pensou, alterou. E uma das coisas que acontece quando a gente se concentra em algo demais, que não faz bem para a gente produz mais ácido. Isso. A gente começa a pensar muito no problema, na dificuldade, no que está acontecendo com o nosso filho, com o nosso parente, com o nosso irmão, com a nossa mãe, com a nossa esposa, com o nosso marido, começa a pensar demais e sofrer com aquilo, automaticamente nós produzimos mais ácido clorídrico no estômago e esse ácido vai provocar úlcera, vai aumentar a concentração dele. Então, nós temos que controlar isso com água, com alguns leite de magnésia ou outra coisa que o médico indique ali para melhorar, né? Para que a gente possa se sentir bem. Senão a gente agride o nosso corpo, se sente mal. E só vai uma bola de neve, vai piorando, não melhora. Ok? Muito bem. Então, gente, obrigada, irmão. É uma coisa que eu gostaria, que o senhor estava falando e eu estava lembrando. É, ano passado eu tive a oportunidade de viajar para um país da Ásia. Uma coisa que eu percebi, fazendo caminhadas, é que tinha um local onde tinha bastante terra e ali os idosos estavam todos caminhando com o sapatinho na mão, todos eles descalços, né? E eles iam para cima e para baixo caminhando, fazendo essa. E às vezes, não sei se vocês já ouviram, mas muita gente diz assim: tem umas pessoas que
são agnósticos, não são ateus, são agnósticos. Eles dizem assim: ah, eu sinto Deus na natureza, eu sinto Deus quando eu estou. E eu estava vendo aqui, pensando aqui, muitas às vezes a gente, na nossa palestra de hoje, pode até pensar que quando a gente mudou um pouquinho o foco para falar para o lado hormonal, medicação, ou algumas coisinhas que o irmão falou, que isso não tenha um teor espiritual. Tudo isso ajuda na nossa espiritualidade, né? O senhor falou sobre tensão. E quando a gente está tenso, a primeira coisa que a gente, sabe, quando você fica com o ombro tenso, tudo aqui tenso, é difícil no momento de tensão a gente ouvir o sussurro do espírito, né? A gente, então, mesmo que a gente tenha mudado um pouquinho para falar sobre vitaminas e coisas assim, tudo isso tem um teor espiritual, se a gente souber equilibrar os dois, né? Irmão, eu gostaria de agradecer do fundo do coração e pedir para o senhor fazer as suas considerações finais, né? Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, a gente tem 15 minutinhos para a gente terminar às 20h30, e eu gostaria de convidá-lo. O senhor pode dizer não, mas eu gostaria de convidá-lo para, no futuro, o senhor voltar aqui em um sábado, né, para a gente tirar todas essas dúvidas, assim, que minha cabeça está cheia de perguntas também. Eu tenho certeza que, gente, o pessoal tem perguntas também, mas se o senhor quiser falar das suas considerações finais, né, qual o segredo da felicidade, né, o que é felicidade dentro do Evangelho, ou como, sei lá, o que o senhor quiser falar, compartilhar com a gente. Então, olha, agradeço a oportunidade hoje de estar com vocês aí. Quero dizer que não existe mandamento que seja só espiritual, nem que seja só físico, né? Fala que todas as coisas são espirituais para Deus. Então, quando a gente aprende sobre ser feliz é um conjunto de fatores que envolve o evangelho, e no caso do povo de Nefe, não era só eles irem na igreja, não era só eles irem no templo, não era só eles orarem. Eles também se alimentavam bem, eles também dormiam bem, eles também faziam um esforço ali para serem felizes, mesmo com as dificuldades, se concentrando nas coisas boas e tendo gratidão. Então, eu sei que cada um de nós, independente do estágio que nós estejamos, do grau de felicidade que a gente viva, nós podemos melhorar. Eu sei que cada um de nós aqui pode orar um pouco mais e buscar a ajuda de Deus. A oração, foi feita uma pesquisa por algumas universidades, e a oração, ela é melhor que qualquer energético. Quando você fica de joelho e ora por alguma coisa para tomar uma decisão, ela produz um efeito maior e mais revigorante no teu cérebro do que um energético. Então, isso já foi comprovado cientificamente. A oração é muito boa. Então, orar, como o Nefe estava orando, e o povo dele, ler as escrituras, ir ao templo, guardar os mandamentos, ter gratidão, tudo isso vai fazer parte. E, claro, se junto com isso, você cuidar do teu corpo, caminhar com os pés da terra, se puder, ir no mar, de vez em quando, vai no mar, caminha. Se puder, ouvir sons da natureza, os passarinhos, ouvir lá o gado, ouvir teu cachorro, ouvir teu gado, passar a mão nele, tudo isso vai ser bom. Tudo isso vai te ajudar, né? Seguir lá os conselhos de ter uma boa alimentação, repor. Depois de uma certa idade, você precisa repor as vitaminas, né? Então, vai usar um magnésio, vai usar um ômega 3 com um bom DHA, vai usar triptofano, ou vai comer banana, vai usar, né, vitamina B12, ou vai comer fígado, vai fazer uma coisa ou outra. E se você passou dos 50, às vezes, não só essas coisas, vai ter que repor o hormônio de verdade, né? Porque a falta de alguns hormônios deixa você naturalmente mais triste e deixa você naturalmente mais chato. Isso já, o presidente Nelson, que foi um profeta, ele era médico, ele sabia disso. E se você perguntasse para ele ia saber. Ele falava que você tinha que ir no médico e seguir algumas recomendações. Então, naturalmente, a nossa alimentação hoje, ela reduz a carga hormonal, e isso deixa a gente mais estressado, deixa a gente mais infeliz.
Então, depois de uma certa idade, a gente precisa melhorar a nossa alimentação e os cuidados com a nossa saúde. Eu sei que todas as coisas são importantes para Deus. Eu desejo que todo mundo aqui possa ter aproveitado algo. Eu sei que Deus nos ama, que Jesus Cristo nos ama e nós possamos viver de um modo feliz, escolher um padrão de felicidade para a nossa vida, para que a gente possa se sentir melhor. Compartilho isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão Silvio, muito obrigado. O senhor foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu lembro que no comecinho a gente falou, tinham duas pessoas que se ofereceram para fazer a primeira oração. Primeiro foi uma mulher que já fez, foi a Cesarina, mas eu não lembro qual foi o homem. Não sei se foi o Marcos ou foi o Raimundo. Quem foi que se O ofereceu? Marcos, O o Marcos, Marcos. o Marcos já não está mais aqui, mas eu vi, Raimundo, que você, na primeira oração, você ligou o microfone. Ah, isso mesmo. Eu prestei atenção que você ia se oferecer para fazer a oração. Então, você pode fazer. Não passou despercebido, não, eu olho tudo. Você pode fazer, então, hoje uma oração? Posso sim. Muito Tá. bem. Nosso querido e amoroso Pai Celestial, nós estamos imensamente gratos, Pai, por ter vivido esse dia tão maravilhoso, Pai, dia do Senhor. E queremos agradecer, Pai, pela oportunidade que temos agora de poder, poder ter mais essa noite, Pai. Por poder ter aprendido mais sobre o Teu Evangelho, sobre as coisas que precisamos, para poder nos preparar, para poder estar a Tua presença. Rogamos ao Senhor, perdão por nossos falhas, por nossos pecados, que possa nos abençoar, possamos colocar em prática as coisas que aprendemos hoje, e possamos ter uma semana produtiva, uma semana que possamos melhorarmos espiritualmente, emocionalmente, em todos os aspectos das nossas vidas. Possamos fazer a tua vontade, Pai, para sentir mais felizes aqui nesta terra. E que eu possa te uma boa noite, uma boa semana. E oramos a Ti, Pai, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.